A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou o Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus ou divinista, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Colocando vindo comentário bíblico e profético ao alcance dos filhos de Deus. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, entregue por ele Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregues a nós, os teus filhos. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir neste canal, mas, após a dúvida, pesquise em autores isentos e com coração lúcido e o cérebro puro, verás quem está com a verdade olhando no espelho da lógica. A verdade nua e crua. Existe um programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. Qual que é este programa? Após o espírito ser emanado do princípio ou Deus, com as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos através das encarnações e desencarnações, para retornar a Deus conscientemente, ou psiquizado, que é o retorno a Deus em Deus. Como Jesus sempre disse, o Pai é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. Mas a evolução é lenta e progressiva, e nessa evolução os percalços é natural que ocorra, mas temos o dever de retornar ao caminho certo para evoluir mais rápido, com menos dor e menos sofrimento. E a doutrina de Deus entregue por Jesus, vivida e exemplificada pelo verbo modelo de comportamento que foi Jesus, foi corrompida em 313. De lá para cá, vigoraram os sacramentismos, vividos por homens fantasiados, com gestos palhaços, enganando reis, povos e nações. Em 313, Roma funda a besta 666 ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Trair o mediunismo é procurar pranto e ranger dos dentes. E as traições não ficariam impunes, pois Deus concedeu aos homens 2000 anos para optarem por ficar com Deus ou ficar com os homens. Infelizmente a humanidade, me incluo também nisso, optou por ficar com os ensinamentos errados dos homens. E Deus mandou Elias reencarnar para restaurar a doutrina de Deus. Sua penúltima encarnação foi como Allan Kardec na França do século XIX, e a última como Oswaldo Polidoro no século XX, restaurando a doutrina de Deus, entregando tudo. E este aviso que deixou é um livro doce na boca e amargo no ventre, como está no Apocalipse. E referente ao dilúvio de fogo, antes de desencarnar, deixou bem claro que, Oswaldo Polidoro, deixou bem claro que iria atrasar um pouco, porque Deus concedeu aos homens mais um pouquinho de tempo, para mais uma vez optarem por ficar com Deus ou virar as costas para Deus. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender diretamente com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai Divino. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, por mais essa oportunidade de levar
a verdade aos teus filhos, que o Senhor nos deu tão bem resumidamente e tão de fácil alcance. Gratidão ao Senhor abaixo do Senhor Jesus, essa corte celeste, abaixo de Jesus, João Evangelista, o nosso diretor planetário, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi e outro, e as 6 legiões que comandam os trabalhos socorristas. As legiões chefiadas pelo nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que é a legião médica, a legião dos soldados que mantém disciplina e a ordem, chefiada pelo nosso querido irmão Nero, são as legiões de pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, floristas, crianças e entre outras. E a legião chefiada pela nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre no lugar de pranto e ranger dos dentes, nos umbrais, na subcrosta, nas residências, recolhe irmãos para posterior encaminhamento. A verdade nua e crua. Quem ler, entenda e procure viver conforme a vontade de Deus. Porque antes de findar o 2º milênio, uma guerra atômica, chamada no Apocalipse dilúvio de fogo, reduzirá os viventes a 1/3, para haver um começo quase novo de tudo. E isso, para que os filhos de Deus entendam o que Deus avisou em Isaías capítulo 11. O que Deus avisou em Isaías capítulo 11? Para atingir o grau de civilização cristã, apontada por Deus em Isaías capítulo 11, importa conhecer e viver a doutrina de Deus, aquela que Ele, Deus, enviou por intermédio de Moisés e de Jesus. E como tudo irá acontecer de modo terrível, a ferro e fogo, porque os crimes contra a doutrina de Deus foram e são muitíssimos, procure cada um conhecer realmente a doutrina de Deus, para sofrer menos, para prantear menos, para garantir dias por vindouros dignos de serem vividos. A vontade de Deus está expressa em 3 verdades doutrinárias, que não são e nunca virão a ser de fabricação humana. Fora delas, tudo resultará em pranto e ranger dos dentes, ou nas trevas da sobrecrosta, ou nos umbrais, ou nas encarnações expiatórias. Estudem bem cada filho de Deus, porque o confronto é com a justiça divina, por cima da qual ninguém jamais passará. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o 2º milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para o Mundo e Humanidades, ou a primeira testemunha fiel e verdadeira. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar vivido por Jesus, a segunda testemunha fiel e verdadeira de que trata o Apocalipse. É diante de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total.
Entrega o derrame de dons para toda a carne, e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantinos humanos, fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres,
várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Entendam bem para o seu bem. Em lugar de viver a lei e cultivar nobremente os dons mediúnicos, atraiçoar o que Moisés entregou e passar a perseguir e matar os profetas ou médiuns. Em lugar de entender e viver o Messias modelo ou verbo exemplar que trouxe o segundo derrama de dons, perseguiram e mataram a ele e aos seus seguidores, por cima das criminosas ações do clero judeu, os rabinos. Em 313, Roma forja a besta 666. Pratica todos os politiquismos criminosos e chama os dons e sinais decorrentes de coisas do diabo. E por cima de mais essas imundícias, os que fizeram compilações de codificações no século XIX, por muitas ignorâncias, cometeram erros gravíssimos. Falsearam textos bíblicos e esconderam outros tantos, prejudicando a verdade, mutilando a doutrina. Por causa dos erros e crimes dos padres judeus, depois dos padres romanos e mais tarde dos erros dos fabricantes de compilações e codificações, quando alguém pensa que vai estudar o Evangelho, o que vai realmente praticar é o anti-Evangelho. A traição contra a verdadeira doutrina do caminho, cujos fundamentos inamovíveis são a lei de Deus, a imitação do verbo exemplar e o nobre cultivo dos dons intermediários. Tudo por Deus foi entregue certo, na hora certa, para seus filhos terem como fugir de sujeiras clericais e outras muitas. Mas, desgraçadamente, tudo foi e está sendo adulterado, mistificado, seja pelos profissionais de idolatria, seja pelos comércios livreiros, e isto é, também por injunções de interesses, de pança, bolso, sexo e vários mundanismos. Calamidades terríveis obrigarão a retornar à doutrina de Deus. Vide Apocalipse capítulo 12, 19, 14, 21 e 22. Nessa ordem, porque na Vulgata colocaram os capítulos fora de ordem. Entrareis para o período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra, porém depois das faxinas vastas, profundas e necessárias. Oração divinista. Dá-me sagrada causa originária, Deus, o Pai divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosos, sectarismos e mórbidos facciosos, que tanto desviaram os filhos de Deus, os filhos teus, do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim agindo retorne à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quantos apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
A bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositai tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiver subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente, como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contendo as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seu divino, como unas, ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva de um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Não é preciso ser dono da verdade. Procurando não ser ignorante demais, nem hipócrita, já fica muito bem. Terrível seria se Deus, a divina causa onipresente, por ser o que é,
dependente de esfarrapados palpites humanos, principalmente daqueles que das verdades divinas fazem pretextos para suas manobras hediondas. Graças a Deus, o tempo chegado, cujos avisos estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, remeterá ao conhecimento do que está avisado em Isaías capítulo 11, e muito mais ainda. Assina o boletim Oswaldo Polidoro em sua última encarnação nesse planeta. E sobre o dilúvio de fogo, um adendo a mais. Se o homem não for causador do dilúvio de fogo, Deus o causará através da natureza. Mas, pelo caminhar das coisas, o encadeamento do que está se propagando aí, será com mais dor e sofrimento, porque será pelas mãos do homem. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com a publicação dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.